Olá, imigrante! Você que se cansou daí de onde você resolveu ir viver e decidiu voltar pro Brasil. Então você foi pra aí, ganhou uma graninha e agora quer voltar, foi aí, trabalhou pra caramba, se aposentou e quer voltar. Enfim, não interessa o motivo, você decidiu voltar. E aí quando você decide voltar, assim como quando você decide enviar um dinheiro pro Brasil para comprar um imóvel principalmente, é a situação que mais tem ocorrido aqui de querer enviar valores para o Brasil, você querer enviar um valor para comprar um imóvel, para no futuro você ter aquele imóvel no Brasil, para quando voltar já tá tudo pronto lá para o seu retorno, você cai numa pegadinha da vida, não é? Que é o seguinte, profissionais que se oferecem para prestar esse tipo de serviço sem ter conhecimento mínimo da legislação aplicada a não residentes. E não é por falta de informação não, é por preguiça de ler mesmo, só pode. E hoje eu vou te mostrar por A mais B que não tem motivo para você cair na conversinha de certos profissionais que dizem que você precisa pagar isso, pagar aquilo, multa disso, multa daquilo, porque simplesmente não param para ler um documento que a própria Receita Federal disponibiliza, que é o Perguntas e Respostas. Todos os anos a Receita Federal disponibiliza esse documento gigante com as respostas das perguntas que são mais importantes de serem feitas, digamos assim. E é baseado nesse documento que eu fiz esse vídeo hoje para você que tá voltando pro Brasil e que tá cheio de dúvida e que tem uma pessoa te dizendo que você tem que pagar isso, pagar aquilo, pagar isso, pagar aquilo, enfim, essa loucura toda. Bora lá! Olá, eu sou a Cíntia, se você é brasileiro e tá vivendo por aí, esse é o canal. Hoje, você que decidiu voltar para o Brasil ou que está se programando para voltar para o Brasil vai tirar todas essas caraminholas da cabeça e vai ficar tranquilo, sabendo que não precisa pagar nenhum imposto para o Brasil sobre seus rendimentos no exterior e sobre todos os bens que você acumulou aí e sabendo direitinho como você tem que fazer para voltar. Eu sei que eu tenho algumas clientes aqui que eu atendi essa semana que vão dizer que esse vídeo foi feito baseado nelas, e foi mesmo. É incrível, porque não tinha aparecido nenhum caso parecido com essas duas clientes, né, assim, tão absurdos, e na mesma semana apareceram as duas do mesmo lugar. Duas brasileiras que estão morando nos Estados Unidos, as duas estão morando nos Estados Unidos há mais de 20 anos, e cada uma teve uma situação. É baseado nesses dois casos que eu fiz esse vídeo. Primeiro caso, uma cliente, uma querida, queridíssima mesmo, ela é um amor de pessoa e ela estava sendo enganada por um advogado. Eu não sei se ele estava agindo de má fé, eu não consegui identificar se ele estava agindo de má fé ou se ele simplesmente tem preguiça de ler. Por quê? Ele disse a ela que ela precisaria pagar o Carnê-Leão dos últimos 5 anos, de 2019 até agora, sendo que ela saiu em 1980 e tantos. E ele disse que todo o dinheiro que ela enviou dos Estados Unidos para o Brasil, ela teria que pagar 33% de imposto de renda sobre todas as transferências que ela fez. Gente, isso tá muito errado. E o embasamento para eu dizer que isso tá errado está no Perguntas e Respostas da Receita Federal. Vamos ver? Olha só essa resposta à pergunta 120 da Receita Federal lá do Perguntas e Respostas. Quem esteve ausente do Brasil por vários anos, perdendo a condição de residente, poderá regressar ao país trazendo suas economias e bens adquiridos no exterior sem qualquer incidência de imposto sobre a renda por ser não residente e nem contribuinte residente no Brasil durante todo o período em que esteve residente no exterior? Resposta: as pessoas físicas residentes no exterior são tributáveis no Brasil apenas quando os rendimentos que aqui tenham sido produzidos, ou seja, por rendimentos imputáveis a fontes nacionais, de modo que, relativamente aos não residentes no país, o imposto sobre a renda brasileiro não incide sobre os rendimentos produzidos no exterior. Assim entendidos, os imputáveis a fontes localizadas fora do território nacional, ainda que, como na pergunta, estes venham a ser transferidos para o Brasil por pessoa física brasileira e não residente no país que retorne ao território nacional com ânimo definitivo, readquirindo a condição de residente na data de sua chegada. Devem, porém, os bens e direitos serem informados na ficha Bens e Direitos na Declaração de Ajuste Anual. Bastante coisa, traduzindo. Você saiu há 20 anos atrás. Você nunca entregou sua declaração de saída definitiva e agora você resolve voltar. Se você encontra pela frente um profissional que diz para você que você vai precisar pagar o seu imposto sobre seus rendimentos no exterior, seus rendimentos em ganho de capital dos últimos 5 anos,
ou que você tem que pagar imposto de renda sobre o dinheiro que você está mandando para o Brasil, ou que para você comprar um imóvel no Brasil você precisa declarar o Carnê-Leão para poder mostrar à Receita Federal que você está pagando seu imposto de renda sobre seus rendimentos no exterior, que por isso você vai comprar um imóvel no Brasil e vai mandar dinheiro para o Brasil, porque isso aconteceu. É o segundo exemplo. Gente, tá errado. Principalmente se essa pessoa que você contratou ficar dizendo você vai ter que pagar, ou preciso que você me pague logo, você não vai encontrar outro profissional que faça melhor do que eu. Ó, quando alguém disser isso, corre, tá? Quando alguém começar a fazer terrorismo com você, colocando na sua cabeça que você vai ter que pagar um monte de multa pra Receita Federal e que você não vai encontrar outro profissional e que se você fizer com outra pessoa vai fazer errado e que a Receita Federal vai pegar seus erros e que vai querer te multar 20%, não sei o que. Se você tá aí no nível de desespero, porque eu sei que as pessoas que chegam aqui pra fazer consultoria comigo chegam muito nervosas, achando que vão ser presas, achando que estão cometendo um crime terrível. Na verdade, o único erro foi não ter feito a declaração de saída definitiva retroativa. Então, primeira coisa, respira. Pronto? Você não está cometendo crime nenhum. Você não tem que pagar para a Receita Federal do Brasil imposto de renda sobre seus bens e direitos e ganhos e nada que você teve no exterior. E não tem que pagar imposto de renda só por ter feito a transferência para o Brasil. Ok, combinado, respirou. Se ainda tá nervoso, se ainda tá achando aí que a pessoa com quem você tá fazendo os trabalhos tá te agoniando, vem cá, vem falar com a gente, contato@contadoradoimigrante.com. A gente te ajuda a resolver esse problema, tá bom? Próximo caso foi o seguinte. Uma brasileira que vive no exterior, que vive nos Estados Unidos há mais de 20 anos, decidiu comprar um imóvel no Brasil. Ela queria mandar o dinheiro, né, o valor referente à entrada no imóvel. E aí ela procurou um profissional para ajudar ela nesse processo. Esse profissional fez ela fazer o Carnê-Leão do ano de 2023. Né, desde quando ela decidiu que ia mandar dinheiro para o Brasil, porque ele disse assim, você precisa provar para a Receita Federal que você tem dinheiro para comprar um imóvel no Brasil. Por que a Receita Federal quer saber que você tem dinheiro ou não para comprar um imóvel no Brasil se você já fez a saída definitiva, ou mesmo que você não tenha feito, você já é caracterizadamente não residente, você já está fora há mais de um ano. A única coisa que você tem que fazer é a declaração de saída retroativa. Resultado, o que foi que aconteceu com essa cliente? Ela foi fazendo o Carnê-Leão o ano de 2023 todo, sem nenhuma necessidade, pagando imposto de renda mês a mês, porque né, ela foi fazendo, emitindo um DARF, pagando imposto de renda, e por orientação dele, ela fez a comunicação de saída definitiva. Resultado, quando você faz a comunicação de saída definitiva, o que foi que eu falei no último vídeo de terça-feira? Exatamente. Se você emite uma comunicação de saída definitiva, você não consegue emitir uma declaração de imposto de renda, a não ser que você declare que está retornando. E aí o que foi que aconteceu? Ele cobrou a ela por esse serviço, ele orientou ela a fazer o Carnê-Leão mês a mês, né? Na verdade, ele cobrou também para poder fazer o Carnê-Leão mês a mês. E na hora de entregar a declaração de imposto de renda, ele não pode entregar porque ele tinha mandado ela fazer a declaração de saída. Quer dizer, olha só que confusão, que loucura. Eu não sei nem o que foi que passou pela cabeça dessa pessoa. E aí, quando ela viu que algo de errado não estava certo, ela veio falar com a gente, né? Pra poder fazer a consultoria com a gente. Porque assim, se você comete um crime, você vai procurar um advogado tributarista para te ajudar ou um advogado criminalista? Assim, o advogado tributarista vai conseguir te ajudar? Vai. Mas, se você comete um crime que é uma pena de 20 anos, o advogado tributarista vai conseguir para você os 20 anos. Enquanto que o advogado criminalista, que conhece as leis específicas, que tem vivência daquela situação, pode conseguir diminuir sua pena para 2 anos. É a mesma coisa com contadores. Exceto pelo fato de que os contadores não gostam muito de admitir que não sabem fazer ou que não são especialistas em determinada área. Eu já percebi isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não entendo nada de abertura de empresa. Aqui na Contadora do Imigrante, a gente faz a sua abertura de empresa no Brasil. Se você se torna não residente fiscal e quer abrir a sua limitada no Brasil, né, de lucro real, lucro presumido, só não pode ser MEI nem Simples Nacional, né, já conversamos sobre isso. A gente faz pra você, mas não sou eu que faço. É um escritório de contabilidade lá no Brasil, que é meu parceiro aqui na Contadora do Imigrante, que vai fazer esse processo para você, uma pessoa que eu confio. Se você quer fazer o processo previdenciário, o processo, né, de análise dos acordos de não tributação, isso aí é jurídico, não sou eu que faço. Eu tenho uma advogada tributarista que trabalha aqui comigo, eu tenho uma advogada previdenciária que trabalha aqui comigo, e elas é que vão fazer essa análise para você, não sou eu.
Então, quando você quer vir para o Brasil e quer trazer os seus rendimentos no exterior, os seus bens no exterior, quando você quer fazer a sua saída definitiva de forma correta, você precisa procurar um profissional especializado. Ou que seja advogado tributarista, ou que seja um contador especializado nesse processo de não residente. Porque tem muito contador que passa 40 anos trabalhando em contabilidade de pessoa física e nunca fez uma declaração de saída definitiva. E isso é absolutamente normal, não tem problema nenhum com isso. Não é a especialidade dele, do mesmo jeito que eu nunca fiz uma declaração de espólio, eu não sei como é que faz. Quem é que faz? A contadora que trabalha comigo, ela tá lá no Brasil e quando tem qualquer situação desse tipo, é ela que faz. Porque não é minha especialidade, não tem problema pra mim admitir isso. Eu não sou especialista em nada disso e eu não ousaria de nenhuma forma prejudicar a sua situação me expondo a fazer uma coisa que eu não sei fazer. Qual é a minha especialidade? A consultoria tributária. Eu vou analisar a sua situação, vou abrir aqui uma linha do tempo, a gente vai decidir juntos qual é o melhor momento para você fazer a sua declaração de saída. Se você estiver saindo do Brasil e quiser fazer, uma análise do processo todo, fazer um planejamento fiscal, é isso que eu vou fazer com você, um planejamento de curto prazo, de médio prazo, o que for. Mas eu vou analisar o país Brasil, vou analisar o país para onde você está indo, vamos ver juntos qual vai ser a melhor situação para você, como é que você vai pagar menos imposto, é fazendo a saída definitiva, é mantendo as duas residências por algum tempo, fazendo a saída depois, é vendo primeiro se você realmente se adapta lá, se não se adapta, enfim, todas essas questões, essa análise, fazer o planejamento fiscal, abrir a linha do tempo, ver qual é o melhor momento para você tomar cada decisão, é isso que eu faço. Então, quando você quiser voltar para o Brasil, procura um profissional que faça, que tenha esse conhecimento. Presta atenção, para você não se tornar mais uma dessas pessoas, Uma dessas clientes pagou 40 mil reais ao advogado, a primeira cliente que eu falei, pagou 40 mil reais ao advogado e o advogado fez todo o carnê-leão dos últimos 5 anos dela e queria que ela pagasse mais 150 mil de imposto para a Receita Federal, enquanto que bastava fazer a declaração de saída definitiva retroativa 2019. E como é que eu sei disso? Veja bem, aqui na questão 127, você pode ver que a pergunta é a seguinte: brasileiro não residente que retorna ao território nacional readquire de imediato a condição de residente ou deve permanecer 184 dias para adquirir essa condição? O brasileiro que retorna ao Brasil com ânimo definitivo de aqui residir passa a ser residente a partir da data de chegada. Então pronto, a gente já viu na outra questão que os rendimentos e bens que tiver no exterior não são tributados no Brasil. Agora, nessa 127, a gente está vendo que o brasileiro que retorna ao Brasil se torna residente no dia da chegada. E agora vamos fechar aqui o caixão com essa 136. Qual é o tratamento tributário dos rendimentos recebidos no Brasil e no exterior por estrangeiro que transfira a residência para o Brasil? Se você saiu e está retornando, é estrangeiro que transfere a residência para o Brasil, você está voltando. Então, existindo acordo ou tratado para evitar dupla tributação firmado entre o Brasil e o país de onde provenham esses rendimentos, a tributação é conciliada com a prevista nesses casos. O tratamento tributário previsto na legislação brasileira é a seguinte: quando caracterizada a condição de residente no Brasil, os rendimentos oriundos de fontes no exterior estão sujeitos a recolhimento mensal obrigatório, carnê-leão, com tributação na declaração de ajuste anual ou apuração do ganho de capital, conforme descrito na pergunta 129. 2. Os rendimentos recebidos no exterior antes da caracterização de residente no país não estão sujeitos à tributação no Brasil. Olha a Receita Federal reafirmando que o que você ganha no exterior enquanto você é não residente, você não deve ser tributado no Brasil. 3. Não cabe a compensação na declaração de ajuste de imposto pago sobre as formas de tributação exclusiva, de fonte ou tributação definitiva. E 4, enquanto não caracterizada a condição de residência para fins de imposto sobre a renda no Brasil, caso a pessoa física ofira rendimentos no país, esses valores são tributados como rendimentos oferidos por não residente, conforme descrito na pergunta 128, até a data do implemento da condição de residente. Então, o que quer dizer essa quarta questão aqui? Quer dizer que, mesmo que você volte ao Brasil, enquanto você não tiver o ônibus definitivo,
ou enquanto você não completar os 184 dias, você continua sendo tributado como não residente. Ou seja, nada dessa maluquice que você ouve por aí, de que se você voltar pro Brasil, você tem que pagar imposto sobre todos os seus rendimentos no exterior, ó, tudo água abaixo. Ah, você já curtiu aqui? Curtiu, comentou? Manda aí para todos os brasileiros que você conhece, para poder eles não caírem nesses golpes. Ó lá, você tem obrigação de ajudar o coleguinha imigrante. Pergunta 167. Como devo informar os bens na declaração de ajuste anual à pessoa física que passou a condição de residente no Brasil em 2022, no ano lá que você passou a residente? É do mesmo jeito para todo mundo. Quem já fez a consultoria aqui comigo sobre esse assunto sabe. Eu gosto de declarar todos os bens, tudo, todas as contas, tudo que você tiver no mundo, eu declaro tanto na sua declaração de saída quanto na sua declaração de retorno. Tudo. A gente converte, né, para dólar americano, se não tiver nos Estados Unidos. Qualquer outro dólar tem que converter para americano também. Converte tudo para dólar americano e depois converte para real. E declara tudo aqui na sua declaração de imposto de renda. É assim que diz aqui na questão 167. Eu vou deixar o link dessa apostila aqui, desse PDFzão da Receita Federal, Perguntas e Respostas 2024. Se você não confia no que eu digo, você mesma vai lá e vai estudar, tá bom? E se você tá na mão de um desses profissionais maravilhosos, né, que gostam de tirar proveito de quem não tem conhecimento do processo, ou que até eles mesmos não têm conhecimento do processo, ou você manda essas perguntas e respostas pra eles, ou você vem falar com a gente que a gente resolve o seu caso, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo que pode estar passando por essa situação, que está vivendo no exterior. Se esse vídeo foi útil pra você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nada, porque você sabe que aqui você fica sabendo de tudo. Até a próxima!